Vamos lá, questão 72. Biocélulas combustíveis. Opa, falou um trem legal aí, cara. Falou um trem legal aí. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Texto 2. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Gente, atenção para mim, ó. Copiei as duas equações aí da questão. Primeira coisa que eu quero te falar rapidinho é o que é células de combustíveis. São células, tá? E aí se eu falo de célula, eu falo de eletroquímica, tá? Em que lá dentro acontece uma combustão. Um determinado combustível, que pode inclusive ser um biocombustível, esteja queimando ou esteja reagindo, tá? Em uma combustão, mas dentro de uma célula eletroquímica. Na verdade, o contexto aí é biocélulas. Por isso que eu coloquei células de combustível, que é bem associado. Não é a mesma coisa, mas está bem relacionado. Eu quero que você lembre desse assunto aqui também, ó. Já apareceu no Enem e apareceu um pouco maquiado nessa questão aí, tá? Biocélulas, células de combustível estão relacionados de certa forma. E nesse contexto, aplicado ao potencial de redução. O que é o potencial de redução? Potencial de redução é uma grandeza expressa em volt que indica o potencial de uma espécie sofrer redução. Atenção para mim, ó. Ele mostra duas semi-reações que acontecem com o ganho de elétrons antes da seta. Ganhar elétrons é um processo chamado de redução. Tá? Reduzir é receber elétrons. E aí as duas semi-reações mostram reduções. Na primeira o potencial é de 0,3 negativo e na segunda 0,8 positivo. Galera, atenção. Dessas duas espécies aqui, quem vai sofrer redução de verdade? Quem tem o maior potencial para reduzir? A espécie que apresenta maior potencial de redução. Das duas aqui, quem é maior é 0,8. 0,8 é maior do que menos 0,3. Então a segunda espécie vai sofrer o quê? Redução. E a primeira espécie, então, vai sofrer oxidação. Portanto, a semi-reação dela não está certa. A semi-reação dela mostra uma redução. Você tem que fazer o que com ela? Você tem que inverter. Na questão não precisa, mas eu quero que você lembre que você precisa inverter se você tiver que determinar qual a semi-reação de oxidação. Tá? Quero que você lembre mais uma coisa também, que é importante. Ó, lembra do CREL? Esquece CREL, velho. Lembra de CRAL. De CRAL. Cátodo sofre redução, ânodo sofre oxidação. Na eletroquímica, isso sempre acontece. Não interessa se é uma pilha, se é uma eletrólise. Cátodo vai reduzir e ânodo vai oxidar, tá bom? E aí, se você já falou para mim que quem sofre redução é a segunda semi-reação, significa que ela acontece no cátodo. E a primeira acontece onde? A oxidação acontece no ânodo. Cátodo é o local onde acontece a redução e ânodo é o local onde acontece a oxidação. A questão está falando de diferença de potencial. Filho, o que é diferença de potencial? Delta é padrão da pilha. Diferença é o final menos o inicial, ou o maior menos o menor. Vai ser o potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. Só que atenção, quem tem maior potencial de redução vai sofrer o quê? Redução. Ele vai estar onde? No cátodo. Então uma outra forma de escrever isso é assim. Delta E padrão vai ser o potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo. Quanto que vai ser o delta E desta pilha aqui? Uma única pilha desta tem delta E igual a do cátodo 0,8 menos da fórmula, pelo amor de Deus, não erra isso que a galera erra normalmente, menos da fórmula. Agora o do ânodo.
O do ânodo é menos 0,3. Abre parêntese para mim, coloca o menos 0,3. Não é esse negócio, não, pelo amor de Deus, é feio errar isso aqui. Delta é quanto? 0,8 menos menos. Menos vezes menos dá mais. 0,8 mais 0,3. Isso tudo, ó. O delta E dessa pilha, o delta E padrão dessa pilha é mais 1,1 volt. Qual o significado dele ser positivo? O significado dele ser positivo é que é um processo espontâneo. Pilhas espontaneamente convertem reações químicas em energia elétrica. Aproveita-se da energia envolvida em uma reação química para produzir energia elétrica. Tá? Atenção para mim aqui. Mais 1,1 é a diferença de potencial de uma pilha só dessa. Pensa comigo, ó. Eu tenho uma única pilha só dessa. Que fornece uma diferença de potencial de 1,1 volt. Você aprendeu lá na física, em circuitos, que quando você associa pilhas ou geradores em série, você aumenta a diferença de potencial. Se você associar, ó, vou fazer até o desenho aqui mais bonitinho, ó. Fazer um risco. Vai fazer igual os professores de física, cara. Não dou aula de física, mas vai fazer igual os professores de física. Fazer um risco. E atenção, bota pra mim, ó, o gerador aqui. Associa ele em série pra mim com outro gerador. Ó, associa ele com outro gerador. 1,1 desse com 1,1 desse, aprendendo na física que você soma os potenciais. Associação de geradores. 1,1 mais 1,1 deu 2,2. Eu quero 4,4, cara. Então você tem que colocar 4 aí pra mim. Coloca mais 1. Depois você coloca mais 1. Lá na física você aprendeu que na associação de geradores você soma as diferenças de potencial de cada gerador. É igual quando você coloca as pilhas lá no controle remoto, ou coloca as pilhas em um microfone, ou coloca as pilhas em um helicóptero, ou em um drone, tá? Aqueles drones móveis, né? O que você faz lá? Você coloca pilhas que estão normalmente associadas em série. Quando você associa elas em série, você soma as diferenças de potencial de cada pilha. Se você somar todas aqui, vai dar quanto? 4,4 volt. Fizemos uma associação em série, ligamos pilhas em sequência para dar a diferença de potencial que a gente precisava, tá? Atenção, na associação de geradores em série, é física isso aqui, mas eu vou te falar. Ó, polo negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo, positivo, polo negativo, polo positivo. Na pilha, normalmente está representado assim, ó. Na pilha, ó, isso normalmente é assim. Tá na pilha, normalmente é isso aqui. A cabeça da pilha, a cabecinha da pilha lá, ó, é o polo positivo. A bundinha da pilha é o polo negativo. Então, nesse desenho aqui, seria colocar uma pilha na sequência de outra pilha, na sequência de outra pilha, na sequência de outra pilha. Cabeça na bundinha da outra, tá? Então, uma pilha, outra pilha, outra pilha. É sempre a cabeça na bundinha da outra. Viu? Pilhas em sequência. Positivo no negativo, positivo no negativo, positivo no negativo, positivo no negativo da outra. Sempre assim, tá bom? Para garantir que a associação sua de geradores funcione todo mundo como um gerador. Se você inverter a ordem de alguém, ele vai funcionar como receptor, vai depender da diferença de potencial do sistema como um todo, dele em particular. Vai bagunçar o negócio. Associação de geradores em série, você coloca todos eles nesse esquema. O positivo no negativo, positivo no negativo, positivo no negativo. Beleza, galera? Então, ó, voltando na questão, não seria menos 0,8 o que, filho? Ó, 0,8 menos 0,3. Menos vezes menos dá mais. 0,8 mais 0,3 dá 1,1 positivo. Não é isso aqui, não. 1,1 desse vezes 4 dá 4,4. Que é a pilhona grande, tá? Que é o número mínimo de biocélulas de acetato em série que tem que serem associadas. Na questão, bora na questão. Na questão, isto é a resposta da letra B. Nessas condições, qual o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para obter uma diferença de potencial de 4,4? É a resposta da letra B. Eu preciso de 4 biocélulas de acetato em série para conseguir fazer essa diferença de potencial que a questão pede.